Salve amigos do Tripleta, boa noite, aqui quem fala é Renato Negreiros e eu venho falar para vocês um pouco sobre a participação brasileira na Copa América, participação essa que acabou agora há pouco, depois de um empate de 1 com o Paraguai e a derrota nos pênaltis, mais uma vez, repetindo o resultado de 2011, o Brasil acaba sendo eliminado pelo Paraguai nos pênaltis. E eu venho de antemão dizer para vocês o seguinte, eu não vou me contaminar, não vou me deixar levar pelo resultado em si. Uma disputa de pênalti não é loteria, todos nós aqui sabemos e temos consciência disso. O problema da seleção brasileira, o problema do futebol brasileiro, o problema do time que veste verde e amarelo em campo é muito maior do que uma disputa de pênalti com o Paraguai no Chile, uma Copa América. O problema brasileiro está na filosofia, o problema da seleção brasileira está na sua identidade, que foi perdida há muito tempo. Eu convido a vocês a uma reflexão, eu pergunto para vocês qual foi a última vez que vocês realmente viram o futebol verde e amarelo vestido de verde e amarelo. Tem muito tempo, né? Muito tempo mesmo. A seleção brasileira deu vexame ano passado na Copa do Mundo, eu não preciso ficar repetindo e procurando as causas para que isso tenha acontecido. Isso já foi dito, discutido, conversado, mas a tristeza que dá é que passa-se praticamente um ano desse ocorrido e os diretores, a diretoria, todo o seu comando da CBF, que é a responsável pela seleção brasileira, e as pessoas que fazem parte disso, não só os comandantes da CBF, como também jogadores, treinadores, comissão técnica, dirigentes de clubes também, dirigentes de federação, todos eles, nenhum deles está muito preocupado com o futuro da seleção brasileira, com o futuro do futebol brasileiro. E é isso que nos entristece, isso que nos revolta. Eu não estou muito preocupado, como eu disse antes, com o resultado em campo. Foi uma disputa de pênalti, um jogo ruim, uma apresentação ruim do Brasil numa Copa América que o Brasil se saiu muito mal. Conseguiu 2 resultados satisfatórios contra as seleções de Peru e Venezuela e perdeu para a Colômbia. Aí você me pergunta, resultados de campo? Sim, são resultados de campo, mas são seleções que, com todo respeito a elas, eu não sei se tem algum colombiano, venezuelano ou peruano assistindo esse vídeo, mas eu digo para vocês, o Brasil não deve, em momento algum, temer esse tipo de jogo. São seleções que são acostumadas a enfrentar o Brasil e olhar o Brasil de baixo para cima, encarar o Brasil, sentir medo do Brasil e perder para o Brasil. Ganhar e perder, eu não vou cair na arrogância e na prepotência de muita gente que diz que o Brasil é a melhor seleção do mundo, o melhor futebol do mundo, que todos devem temê-lo e achar que eles são os melhores sempre, independente de quem veste a camisa. Não, a gente não cai nesse erro. O Tripleta tem plena consciência de que o futebol brasileiro precisa ser repensado e replanejado de ontem. A contratação do Dunga, a chegada do Dunga, como eu digo sempre, repito, o Dunga foi um grande jogador na história da seleção brasileira, mas nem de longe é um treinador, nem de longe é um estrategista. Dunga tem muita limitação técnica e mostrou até uma limitação mental ontem na entrevista. Convido vocês para verem a coletiva, um pedacinho da entrevista, não vou pedir para vocês verem a entrevista toda porque é castigo, mas vejam o pedaço em que ele fala sobre afrodescendente. Eu acho que aquilo ali reflete bem o nível intelectual do Dunga, que foi um grande jogador com a bola nos pés, um bom estrategista dentro de campo, mas como treinador e como pessoa e como líder dentro da seleção brasileira é totalmente inaceitável a escolha dele. Então, enfim, é isso. O Dunga simboliza esse momento, parece ironia, parece que estamos em 1990, quando o Dunga foi escolhido como símbolo de um fracasso da seleção brasileira na Itália, na Copa de 90, mas eu digo para vocês, o Dunga de novo é o símbolo de uma fase ruim da seleção brasileira, uma fase do tô nem aí. Parece que ninguém está muito preocupado com isso, o resultado de campo, esses amistosos que o Brasil disputou entre a eliminação da Copa do Mundo, entre a vexame da Copa do Mundo, a escolha do Dunga e a estreia da Copa América não serviram de absolutamente nada. Não se viu um time em campo. Na primeira vez que o Brasil disputou oficialmente um título, não se viu nada. A seleção não apresentou nada de diferente, nada de revolucionário, nada de novo. Não esperava isso também, porém, se nós tivéssemos visto um time em progresso, um time de jovens, entrosados, determinados, com outro estilo de jogo, com um estilo mais de toque de bola, com um jogo mais bem jogado, como o brasileiro costuma ver na sua seleção, certamente a gente teria ficado satisfeito mesmo com a eliminação nos pênaltis, mas não foi isso que aconteceu. A sensação que dá é essa, é de que o Brasil foi eliminado e ninguém aqui, um olhando para a cara do outro, todos os brasileiros vão se entreolhar, todos os brasileiros não, os brasileiros que ainda se importam com a seleção, se entreolharem, vão descobrir, vão ver que a gente foi eliminado porque a gente não sabe mais o que a gente faz dentro de campo. A seleção brasileira, os jogadores da seleção brasileira não sabem mais o que fazem dentro de campo, simplesmente tocam a bola de lado e esperam o que vai acontecer. E com relação ao jogo de hoje, mais uma nota triste em relação ao Thiago Silva, um cara que eu particularmente acho muito bom zagueiro, mas ele tem um desequilíbrio absurdo, um desequilíbrio mental incrível. Não preciso falar de novo da Copa do Mundo, tudo já foi muito falado, discutido e batido, insisto nisso.
mas eu falo que outra vez o Thiago Silva comete um erro infantil, um erro de mirim dentro da área. Não faz sentido ele levantar o braço àquela altura esperando um cruzamento, uma bola aérea, ele levantar o braço naquela direção naquele momento. Eu sei que o movimento natural de subir para uma cabeçada é aquele, é você subir, pegar impulso, puxando o braço para trás e subindo para cabecear. Mas o Thiago ele faz isso de maneira errada, ele já fez isso uma vez pela Champions League, jogando pelo Paris Saint-Germain, então não é a primeira vez que ele comete esse erro, ele mostrou que não aprendeu. E é, sim, um dos culpados pelo resultado de hoje, não pela situação que a seleção brasileira se encontra, insisto, a seleção brasileira é muito mais do que uma derrota nos pênaltis para o Paraguai. Bom, peço desculpas ao desabafo, peço desculpas, eu vim aqui mesmo para falar para vocês, tentar mostrar o que a gente está sentindo, o que a gente está vendo, do que está acontecendo. A seleção 5 vezes campeã mundial, ela não se encontra, vive uma entre-safra. Eu não considero que a seleção tenha uma safra tão ruim assim como se propaga por aí, mas vive sim uma entre-safra de filosofia, de comando, de ideias. A seleção brasileira não tem nada a apresentar atualmente e a perspectiva é terrível, as eliminatórias serão muito puxadas para a seleção brasileira. Temo muito pelo futuro desse time e pelo futuro dessa seleção na Copa do Mundo em 2018. Sou Renato e falo para o Tripleta.